Fala galera boa de capoeira, boa noite. Aqui Tucano Preto, direto de São Paulo. Hoje com mais uma live que encerra essa semana maravilhosa que a gente vem celebrando o aniversário da Escola Capoeira de Endemaruô. E aí com um ciclo de lives muito potentes, com pessoas incríveis aí que deram algumas das suas bênçãos, servindo a cada um de nós com um banquete de informações estupendas. Então eu quero agradecer a todos vocês aí pela audiência, pela gentileza do tempo, a generosidade de atenção e convidar todos vocês para estarem aqui em São Paulo sábado, dia 23, que é amanhã, para a gente poder fazer uma aula berimbau e roda no Parque da Juventude às 10 horas da manhã, na Avenida Cruzeiro do Sul, metrô Carandiru. Depois uma roda na Estação Santana do metrô, na Avenida Brasleme, 3351. E a 1h da tarde a gente vai fazer a feijoada do Ogum para celebrar essa data marcante aí para nós, para nossa escola. Ok? Então todos vocês são e estão convidados. E agradecer a cada palestrante dessa semana. Foram experiências assim extraordinárias. Relatos, histórias, emoções, contribuições que estão transformando inúmeras vidas pelo Brasil e pelo mundo, ok? E hoje a gente vai fechar essa semana, né? As lives continuam ainda amanhã, só não vamos ter no domingo e na segunda-feira, mas elas continuam até o final do mês de abril. Então tem muita coisa aí para a gente compartilhar juntos. E hoje a gente vai receber a nossa amiga Mônica Beltrão, ela que está em Recife, Pernambuco, vai bater um papo aí sobre a sua história de vida, sua trajetória, o seu contato com a capoeira, vai falar um pouco da sua construção poética, das suas pesquisas, dos seus livros, de coisas maravilhosas aí que a capoeira apresentou para ela dentro dessa cidade fantástica que eu adoro e respeito muito, que é Recife, ok? Então fique atento aí que a gente já vai chamar a nossa amiga Mônica Beltrão para bater esse papo. E se você quer nos ajudar nesse momento, compartilha aqui na Asa Delta, clica nela e manda essa live para 21 pessoas. 21 pessoas. Nós estamos aí com 11 pessoas. Se vocês nos ajudarem, a gente vai subir esse número aí, tá ok? E isso é bom porque mostra para o Instagram que nós temos uma relevância no que estamos fazendo, ok? Então vamos lá? Vou aproveitar aqui agora, antes de chamar a Mônica Beltrão. Inclusive, Mônica, se você estiver por aí, vai me dando um oizinho aqui que eu já te chamo. E vou mandar essa live para 21 pessoas. Vamos ver se nessa bolinha preta aí que está marcando o número 11, a gente consegue botar 30 pessoas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô contando, hein? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou exagerar. 22, 23, 24. Vou mandar para mais. 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 pessoas. Vou fechar com 50, hein? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 envios. Tá aí. Fiz a minha parte, quero ver você fazer a sua agora. Vamos lá? Vamos ver. Professora Mônica Beltrão. Cadê você? Mestre Halil. Mestre Halil é um dos palestrantes que vai estar aqui conosco também no dia 3 de maio, uma terça-feira, 3 de maio. Vamos bater um papo e falar sobre coisas importantes que nós, enquanto capoeiristas, precisamos zelar. Nós já temos, só precisamos zelar, precisamos acionar e fazer o nosso coletivo valorizar. Tá certo? Obrigado, mestre Halil.
Tem uma galera muito boa aqui. Vamos embora. Gratidão a todos os grupos, escolas de capoeira, associações, fundações. Vocês são extraordinários. É por causa de vocês que nós estamos aqui, ó, produzindo. Doutora Mônica Beltrão, me dá um oi aqui novamente. Achei você. Deixe-me ver. E hoje não tem musiquinha de entrada não, hein? Olha quem tá aí. Boa noite, mestre. Boa noite. É para essa mulher potente, porreta, cheia de valentia. Que Vamos alegria, nessa. que alegria poder dividir essa tela contigo, viu, Mônica? Alegria é minha, mestre. É. Então, somos dois eufóricos nesse momento. Obrigado pela gentileza do seu tempo, pela generosidade aí da sua atenção, não só conosco aqui, mas para a capoeira de maneira geral. E para esse estado lindo, maravilhoso, que eu adoro e tenho um respeito muito grande, que sempre me apresentou grandes personalidades da capoeira, que é o estado do Pernambuco. Vamos nessa, né? Tem que voltar. Tem que voltar pra cá. Logo, logo eu tô por aí, logo, logo eu tô por aí. E olha, a gente já está preparando aqui um movimento para trazer você para apresentar os seus livros ou lançar os seus novos livros ou te ouvir falar sobre essa vivência, essa pesquisa maravilhosa que você faz através da capoeira, não só a capoeira, mas do universo por completo. E compartilhar isso com as pessoas vai ser muito bom. Se você me der essa honra, o nosso compromisso já está selado. Vamos nessa. Não é só honra minha, é completamente minha também. A Bacana. honra é de todos nós. Vamos nessa roda, né? Vamos embora, vamos fazer girar. Vamos nessa. Tá Estamos aqui ótimo. para isso. Mônica Beltrão, já quero dar seguimento aqui num protocolo que a gente tem dessa live, que toda live com convidado eu apresento uma dica de leitura. E hoje eu tenho uma surpresa para eles. Não sei se você conhece, mas fala sobre a capoeiragem no Recife Antigo. Os Valentões de Outrora, da minha amiga Mônica Beltrão, é a indicação de hoje. Você conhece essa pessoa aqui? Aparentemente, mestre, aparentemente. Então, ó, fica aí a dica, galera. Se vocês quiserem fazer um print, aproveita e depois marca a gente aí nos stories, que vai ser muito bacana. Olha aí. Que lindo! E tem mais um, hein? E tem aqui, ó, Capoeira em Cena, entre navalhas e memórias. Memórias. Olha lá. Faz um print, galera. Printou? Marca a gente nos stories aí, que vai ser muito bacana para dar relevância ainda mais para esse trabalho fantástico dessa autora que hoje a gente está dividindo a telinha aqui, que é a Mônica Beltrão. Mônica, quem é você? Da onde você fala? Se apresenta para nós aqui, por favor, fique à vontade, a sala é tua. Bem, boa noite para quem chega, para quem vai chegar depois. Eu sou Mônica Beltrão, capoeirista, formada na roda da capoeira, na roda da vida, na roda do nosso tema, né, a roda de valentias. Pesquiso capoeira, vivo capoeira e pratico capoeira há alguns anos. Inclusive, iniciei num período que o mestre Tucano Preto estava assim, entre valentias, campeonatos mundiais, e eu ficava lá, inclusive, assim, mestre, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Então, desse período, né, que a gente caminha. E escrevo para a capoeira porque é o mínimo que cada um de nós tem uma contribuição para dar para a nossa arte, porque nos forma com todas as suas circularidades, com todas as suas formas de valentia
e escrevo para devolver. Escrevo um poema para capoeira, escrevo música para capoeira, registro as pesquisas para capoeira. Sou e sempre serei aprendiz, aluna, capoeira e debruço em quem respirar comigo. Sem medo e sem, vamos dizer, sem tanto pudor nas pesquisas, mas sem medo e valentia. E a roda da vida nos caminhe, nos guie. Essa Que sou eu. bacana. Eita, não é porreta demais. Olha, você falou uma coisa muito bacana agora, assim, que eu até estava discutindo com alguns mestres, alguns convidados durante a semana, que durante esses bate-papos, eles são tão espontâneos, porque não é uma entrevista, né? É um bate-papo, uma troca de informações, enfim, e que a gente começa a ter vários insights, né, do que é falado. Então você falou uma coisa tão bacana e que eu compartilho desse valor do que você acabou de dizer, que você escreve para devolver, né, essas maravilhas que você encontra e que a capoeira te dá. E eu sempre falo para a galera, meu, independente da dificuldade que a gente tem de fazer um trabalho com arte e cultura, né, dentro do nosso país, a coisa mais bacana para mim é ter a certeza de que em algum momento a capoeira vai me devolver tudo isso. Ela Entendeu? já nos enlaça, né, Mer? Exatamente, Até exatamente. porque é nessa rodada, é nessa presença que a gente se sente, vou exagerar, né, com toda a Sim. paixão pela capoeira. Nela a gente não está de luto, a gente não sofre, a gente disfarça as maiores tristezas e potencializa todas as alegrias. É isso que a capoeira faz com a gente. Então, se ela disfarça os maiores lutos, as maiores tristezas os problemas que forem, ela, como uma forte navalha, ela potencializa todas as alegrias. Então, não tem como a gente não devolver, né, de forma para contribuir, entendendo sempre o nosso percurso como aprendiz, que é importante. Claro. Ser aluno todos os dias, né? Sempre, com alma. Que bacana. Vamos lá. Mônica, a importância das pesquisas para a formação do capoeirista, como é que você vê isso? Como é que você dialoga com essa questão? Como é que você entrega isso? Como você apresenta isso para o nosso coletivo? Bem, a importância é o movimento, né? A gente, por exemplo, né, na capoeira a gente defende muito a questão da singularidade, da igualdade. Mas aí a gente vai mais além. Quando a gente pesquisa, quando a gente debruça nas histórias dos que vieram antes de nós, a gente percebe que a gente não entrou na luta por uma igualdade. A gente entrou na luta por uma equidade, garantindo a todas as pessoas o que realmente lhe compete de acordo com as suas especificidades. Porque as especificidades do mestre Tucano Preto não são as especificidades de Mônica Beltrão. A valentia do mestre não é a valentia de Mônica. Você estudar a história é você ter a certeza de que o seu corpo também é memória. E quando você trabalha com memória, você trabalha história em movimento. Por exemplo, as pessoas começaram a ligar a imagem da questão da poesia e da capoeira, né? Até porque, para mim, nunca dissociou. Mas é você entender, por exemplo, que quando você pega um registro, que aí eu até estava revendo alguns aqui, você começa a entender, para um exemplo para a formação, que a gente tem uma forte relação com grandes batalhas. Todo o tempo travamos batalhas na capoeira, seja qual for o período, seja qual for o método, seja qual for a condição. Mas é de você perceber que o seu corpo, enquanto história, você esteve lá enquanto sentimento. Por isso que eu defendo muito que quando a gente escreve para a capoeira, a gente precisa viver a capoeira. Então, por exemplo, nas pesquisas, a gente traz, né, que justamente a questão da Bahia e Pernambuco, por exemplo, vou citar uma condição à parte. Que a gente tem a participação da capoeira no Batalhão dos Zuavos,
né, que era um batalhão extremamente formado por um pelotão de soldados de linha de frente da infantaria mesmo. E aí o que eu seria como capoeira, como infante? Né? Então é justamente você entender que antes que alguém traga alguma definição, você se posiciona enquanto ação infante. E o que é um infante? Aí quando a gente vai um pouco mais para a pesquisa, para a formação, é justamente aquele soldado, aquele corpo que tem a habilidade de conhecer todos os terrenos, que consegue ser linha de frente em todas as ações combatentes. Então, quando você começa a estudar um pouco mais sobre a sua arte, você percebe que em todos os momentos da história, nós estivemos lá. Seja no 31º Corpo de Batalhão para a Guerra do Paraguai, seja no 26º, seja ainda, como é que eu posso dizer, dos voluntários da pátria como todo, seja ainda na exploração de Fernando de Noronha, seja ainda nas fichas policiais e por que a gente inquietava tanto. Então, estudar a capoeira, pesquisar a capoeira para a formação do capoeirista é garantir que as memórias dessas pessoas que estiveram lá antes de nós não só sejam revisitadas, porque elas já estão preservadas, tanto é que a gente explora, mas que a gente possa enaltecer o que aconteceu na nossa história. E a história é campo de todos nós. Você não precisa ser um historiador para você pesquisar, para você explorar. A história é campo de todos. E quando a gente traz a história como nossa memória, a gente começa a perceber que a capoeira não é aquele estado mórbido como as pessoas, vamos dizer, entre aspas, printaram para a nossa alma, mas que nós asseguramos uma identidade proposital. Né? Nós avançamos. Então, a pesquisa para a formação do capoeira é justamente essa. Até quando você faz uma música, por exemplo, você tem ela totalmente recheada de sentidos quando você vai um pouco mais além. Exato. A música não é só a métrica, não é só sentir a rima, a melodia, o compasso, a cadência. É você trazer a história através da sua ação. Ação musicada, oralizada, corpórea, enfim. Pesquisem capoeira e estejam preparados para encontrar as coisas muito fora do lugar, viu? Rapaz, e tem coisa aí, hein, Mônica? Tem muita coisa. Eu acho que essa questão, eu acho que hoje a nossa galera, esse nosso coletivo, né, de capoeira é muito. E eu faço parte dele também, porque de uma certa maneira acabei influenciando algumas gerações aí, né? Nessa questão do movimento. Mas eu acho que falta ainda muito essa sensibilidade dessa rapaziada toda, entre homens e mulheres, estou dizendo, de se atentar a isso que você falou, né? Que corpo que é esse que mexe? Quem é? Qual que é a voz que esse meu corpo tem? Né? Por que ele faz isso? De onde é que vem isso? Porque quando a gente começa a revisitar ou se permitir a essa sensibilidade, a gente começa a entrar numa conexão ancestral ou antepassado, que você fala, cara, que é isso? E que você vê que não está tão longe porque está dentro de você. Como você bem disse, está dentro de você já atrás. Esse corpo do Tucano Preto que ginga, esse corpo da Mônica Beltrão que ginga, é um corpo que traz vários outros corpos. E se você não tem essa sensibilidade para perceber isso, você acaba indo numa linha que eu vejo hoje em dia, um pessoal muito automático, que só reproduz padrões de movimento. E esses movimentos, um dia, eles vão diminuindo. E quando diminui a questão de movimento, o que é que sobra de você, ou o que mais tem dentro de você que transborda esses valores, que transborda essa essência, que transborda essa historicidade toda que você está comentando agora com a gente, né? Então eu acho que precisamos, além de dar boas pernadas, dar boas mergulhadas nesse nosso interior para se sentir, sabe, fechar o olho e sentir o ar passando, sentir o pássaro cantando, sentir um berimbau, para realmente poder externar com tranquilidade, desprovido do ego, desprovido de vaidade e fazer esse diálogo que você bem apresentou. Pelo menos é o que eu sinto, né? Eu me sinto assim. A gente precisa, né, mestre? De qualquer forma, nós somos pessoas feitas entre os tempos.
Nós nem estivemos à frente de alguém, nem estivemos atrás de alguém. Então, as Sim. pessoas têm... quando a gente vai muito no automático, a gente fragiliza muitas etapas. E a gente precisa... O automático, né, muitas vezes, é um automático sem a revisitação. E a gente precisa, por exemplo, o senhor vem trazendo na questão das lives, a questão do aprendizado. O aprendizado é uma escuta. E aí, se a gente trazer para a pedagogia, o aprendizado é uma ação madura de ser ensinante. Então, quando a gente vive a capoeira, a gente, por exemplo, traz... Eu gosto muito de exemplos, viu, mestre? Adoro dar exemplos. Porque, Boa, além de bom. ideias serem coisas muito perigosas, a gente precisa simplificar. Mas quando a gente diz, numa das fichas mesmo, que eu tenho uma pessoa, um capoeira, foi preso em 23 de fevereiro de 1890 com um vulgo de mão de grelha. Uma pessoa extremamente perigosa. Uma pessoa pensante, que não ficava só no automático. E a ordem da polícia, não só sobre ele, mas sobre todos os outros capoeiras da sua época, que eles não poderiam ser empregados em qualquer que seja o serviço. E menos ainda, servir de serventes, como eu estou lendo aqui no registro de prisão de Fernando de Noronha, ou de faxineiros sem ordem expressa. Ou seja, se você era visto como não automático, que você precisava ter um distanciamento, significa que a capoeira esteve presente como uma grande arma oral. Então, se a gente começa a defender que, no caso aqui em Recife, a gente tem um material bacana de Marcos Carvalho que diz que todas as rebeliões, os rumores, os passamentos e as estratégias de resistência escrava no Recife foi muito mais além do que somente rebeliões e revoluções. E que a gente precisava entender isso. Então, sair um pouquinho desse processo elitizado, esvaziado de informações que não são raras. A gente não pode dizer, não, a capoeira está cheia de informações raras. Não, está cheia de informações. Raras são as pessoas que não exploraram elas. Então, capoeira é composta exclusivamente por uma criação de legendas. E quando a gente começa a perceber quem nós somos na história, as legendas ganham corpo. E a gente faz uma grande cartografia humana que não tem quem evite, que não tem quem lute, que não tem quem resista. Né? Então, passa história, vem história, a gente vai, como tem o tema da live, entre histórias e valentias. São pessoas valentes que estiveram, homens ou mulheres, que foram presos, apelidados, perseguidos, mas que estiveram. E que garantiram que hoje voltássemos a falar sobre todos eles. Como o senhor falou, a questão da ancestralidade dos antepassados. Sim, Somos isso é pessoas fantástico. perigosas. E isso incomoda muita gente, viu? Incomoda Muito. porque mexe no baú das mentiras, né? Aqueles baús cheios de mentira. Bacana. E as necessidades desses levantamentos que você tem feito tem trazido reflexões, né, por onde você tem passado? Você sente que a galera tem se aberto para ouvir, para refletir? Como é que você sente isso? Bem, inicialmente, né, eu me senti com a questão da pesquisa como se eu estivesse levando denúncias crimes. E como se fosse uma grande prateleira. Né? Então, tá aqui cheio de denúncia crime. E as pessoas começaram a questionar, sim, mas isso aconteceu? O que processo foi esse? Ou ainda, como algumas pessoas, era bem usual me perguntar, né? Realmente, assim, muitos capoeiras foram presos, foram levados para Fernando de Noronha, ou realmente onde a capoeira nasceu? Porque aí é uma coisa que eu nem respondo, porque são ações simultâneas, né, de origem, e a gente precisa considerar as contribuições de todos os estados. Então, quando a gente as pessoas começam a levar para a gente as suas inquietações, é que a gente percebe que nós saímos da condição de degredados para justamente criaturas que habitam corpos e ideias em movimentos e histórias.
E quando a gente, nessas descobertas, nessas inquietações, né, que a gente chama da quebra de grilhões, né, aí já fazendo uma referência às grilhetas, né, que eram correntes que alguns capoeiras eram presos, sobretudo na ilha de Fernando de Noronha. Pronto, Fernando de Noronha foi uma situação particular que me chamou a atenção para a visão romântica. E entende-se aqui, a visão romântica não é somente a questão do afeto doce, mas da amargura. O romantismo também tem uma amargura, sobretudo quando a gente sofre na dor. E Fernando de Noronha tem me chamado, né, historicamente, muita atenção. Aí vem a questão das mulheres, as descobertas, que aí eu tenho que mandar esse para o senhor, das mulheres valentes, desordeiras e capoeiras, né, que foi uma situação que me chamou muita atenção, porque nos foram apresentados vários indícios, vários dados de presos por capoeiras, os homens e tudo. Sim, mas as mulheres não fazendo nenhum movimento de contrapartida. Mas quem eram as pessoas? E aí ontem também, conversando com meu amigo Joel, que está aí, que é um grande historiador, um grande pesquisador, Joel Bezerra, a gente está também nessa descoberta de que menores, né, eram presos por capoeira. Então, onde é que está esse processo que a gente não está descortinando? Né? Tem um rol de lista, tem a questão de Fernando de Noronha mesmo. Alguns capoeiras não eram deportados para Fernando de Noronha em 3 vapores, né, que a gente chama, a questão de embarcações. Principais vapores, que eu já estou entrando até em outra questão de pesquisa. Estou até antecipando a próxima obra, que é a questão do vapor Madeira, do vapor Puros e do vapor Arlindo, que eram 3 embarcações que foram muito usadas nesse transporte de capoeiras. E quando a gente começa a ver na história, nos registros, que alguns capoeiras até pediam para ser presos, e você começa a questionar-se, como assim? Eles não eram tão perseguidos, por exemplo. A gente tem o caso de Sampaio Ferraz, que decretou, que inclusive eu tenho minhas dúvidas com relação à lucidez daquela pessoa, que é Sampaio Ferraz, que era quase uma... Não sei nem como classificar o sujeito. O Sigismundo Gonçalves aqui, eles entraram numa histeria coletiva, numa euforia, e se aliaram a grandes pessoas, mas para perseguir quem poderia destituí-los do cargo. Então não era a perseguição do crime capoeira, eram as únicas pessoas que poderiam tirá-los do cargo. Então aí a gente começa a perceber, sim, mas eles tinham o quê? Aí por isso que eu reforço a questão de ideias perigosas. Então, entender, por exemplo, Fernando de Noronha como a ilha do suplício, como era chamada, como a ilha da expiação, como a ilha maldita, como arquipélago da dor, você perceber o que é que era atribuído aos capoeiras. E Amorim Neto, né, quando traz a questão da referência dessas histórias para a gente de capoeira, ele desperta, né, que a gente precisa estudar e desafiar os campos de atuação dos capoeiras. E aí, numa obra que ele era um jornalista, ele dizia, por exemplo, que os capoeiras, né, que é uma obra aqui que eu super recomendo, sobre Fernando de Noronha, tinham apelidos, inclusive, gozados, né, que eram pessoas que precisavam escapar o tempo todo de outras. E o que é que se tinha de desconfiança nessas pessoas? Né? O que é que se tinham? Eram verdadeiros alojamentos humanos. E aí a gente vai na intenção de entender o que é alojamento. Por que uma pessoa é considerada um alojamento? Então, no alojamento, teoricamente, você tem tudo. Então, quando a gente começa a entrar na pesquisa, você trazer, inclusive, para próximo dos capoeiras, que eles foram verdadeiras ameaças, ou como alguns subdelegados, né, colocaram, ou comendadores, ou governadores, que a nossa capital, o nosso país, a nossa província estava infestada de acelerações, que assim como os capoeiras eram chamados também, acelerações ou acelerados, ou como os menores eram chamados, os caxinguelês, que foram presos, recolhidos, porque praticavam capoeira, eram menores. Né? Por que a história não tá revelando isso? Então, essas descobertas inquietam. Não só inquietam porque a gente precisa entender que nós não fomos
degredados, nem degredos, como eles colocam, né? Para ladrões, nem para assassinos, mas como pessoas que tiveram um grande rebatimento e conseguiam ameaçar eles, os grandes governadores nos entenderam como caixas de reserva que poderiam destituí-los do poder. E apenas com a situação corporal. E aí a gente entra no que grandes referências de história chamam a capoeiragem da palavra. Porque a gente consegue mobilizar o corpo e a oralidade através do exercício da capoeiragem. Então essas inquietações eu bato muito. Né? E a gente precisa ter o cuidado também de trazer isso não só para quem a gente está formando. Quer dizer, dividindo, porque aí a gente formar pessoas é muito complicado. A gente precisa entender um movimento que elas trazem para a gente também. Mas a gente contribuir para a andança. E a luta agora é levar para a garotada também. Né? Porque o que é que a gente precisa levar para a garotada nessa abordagem histórica? Então foram algumas dessas inquietações que foram percebidas de uns tempos para cá. Entendi. Se deixar, eu vou falar a noite todinha. Mas... Não, fica à vontade. Nós estamos aqui na sala de aula, aproveitando. Nossa, que bacana. Você está falando e a gente vai fazendo um imaginário, né, de como seria isso, né? Por que realmente de tudo isso aí? O que tanto esses capoeiristas sabiam, tinham alojados em si, que de uma certa forma fragilizava essa segurança toda dos poderes, né, ou dos poderosos da época. E que mobilizava até jornais, por exemplo. Quando a gente teve o caso, acho que meados de fevereiro, janeiro, fevereiro de 29, a gente teve um confronto entre uma pessoa do jiu-jitsu, que era Léo Mori, ou Mori, como alguns jornais trazem, como Gel também, que era um grande combatente de jiu-jitsu. Né? E ele desafiou um capoeirista, né? Um capoeira que é conhecido como Argemiro Feitosa. E esse embate ele foi realizado em São Paulo, em 1929. E conta os jornais, alguns registros, que Feitosa até abriu mão, né? Como tinha uma linguagem valente de corpo, de palavra, até abriu mão de suas bolsas na época. E aí eles iam se enfrentar num domingo, num pátio, numa praça, agora falhou a memória, e as pessoas começaram a se mobilizar em torno daquele confronto, que as histórias dos capoeiras passaram, né, década após década, século após século, e as pessoas estavam preparadas, como alguns jornais trazem, né? Que aí... como a gente percebeu, né, em alguns jornais, traz Gel e também já li como Léo. E a valentia, né, a valentia oral. E nesse campo, né, nessa praça, nesse parque, acho que é Campo São Bento, salvo engano, se a memória não falha, quando o capoeira colocou, né, o que foi que o jornalista anunciou, né, que é uma arte genuinamente brasileira, e que vai enfrentar alguém que está vindo de fora, que vai mostrar com quantas situações se enfrenta um valente. Né? Então, entre histórias e valentias, a capoeira anuncia. Então, eram pernadas, eram situações desarmadas e armadas na alma para mostrar que a capoeira ela não é um exercício de capangagem, como os jornais colocam, né? Mas um exercício de movimento, de valentia mesmo. Né? Que aí, como quando a Morineto coloca que nós, segundo Sigismundo Gonçalves, Sampaio Ferraz, deveríamos ser classificados como capoeiras na gaiola, por quê? Que a gente tinha que romper com algumas situações de aceleração. Por que éramos chamados de acelerados? Por que a gente tinha face a face as prateleiras de um armazenamento histórico? Isso, salva a memória, dentro de todas as capoeiragens, as reservas, que aí
veio outra memória para mim no processo crime que eu estou estudando aqui, voltando, de Pombo Roxo, né, que era um processo, que foi um processo imenso e de uma pessoa que conseguia enfrentar todas as nuances. Então, nós também temos a questão da infantaria em si, de entender que nós formamos, e aí eu trago a questão não só dos agrupamentos, das maltas, dos pelotão, de todo o pelotão que era formado, de trazer a origem, inclusive, né, da questão dos uavos, né, serem baseados na questão da argélia, do corpo de soldado da infantaria, mas que a gente conseguiu abraçar e ocupar todos os espaços, explorar todos os terrenos. Então, trazer nomes e listagens e rebeliões e movimentos de pessoas que estiveram lá. E a gente não pode deixar de citar duas figurinhas bem complicadas, que é José Alves Muribeca, que aí teve aqui em Recife, e José Lins Cavalcante, que eram capoeiras que andavam sempre em dupla. E quando um sentia que o outro iria fraquejar, ou que estava cansado, o outro automaticamente rendia. Mas não tinha desafeto que conseguisse pegá-los. Até que um dia eles realmente passaram por vamos dizer, uma tocaia, né? E uma entrega, como faz parte da nossa história, né? Nós somos rodeados por pessoas que fazem tocaias, entregas e tudo, aquela coisa todinha. Não como aquela mania de perseguição, mas a mania que a gente tem que ter e voltar com a percepção de prestar atenção onde o solo fértil está sendo colocado. Então, que o nosso movimento seja infestado por aceleração. Porque, afinal de contas, né, trazendo novamente a Morena Neto, nós somos um bando de acelerados que precisamos navegar com a história. Bacana. E essas localidades e as ações dos valentes aconteciam aonde, praticamente? Bem, tinha campos específicos? Tinha. A gente tem, no caso, eu debruço muito sobre o século XIX, mas a gente tem Recife, Maranhão, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, a gente tem a Bahia, a gente tem o Ceará, né, Joel? A minha respiração está nesse trânsito, né? A gente tem Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro, né, até por conta dessa correlação, né, e dessa caminhada com Carlos Eugênio. Uhum. Mas a gente tem essas localidades e que não desabona, né, outras situações. Claro que cada um tem uma responsabilidade, a gente tem como pesquisar tudo e fazer tudo. Mas a gente tem essas localidades citadas, a gente tem o Ceará, Alagoas, Pernambuco, Bahia, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem o Maranhão, a gente tem o Pará, né? Então, foram localidades muito registradas, uma forte presença. Mas aí a gente percebendo que foram localidades que acolheram a capoeira como educação moral problematizadora. E esses valentes, eles tiveram nomes, né, nessa história, seja por seu nome de batismo, ou seja, como diz a Morinete, por seus apelidos engraçados. E nos processos, né, como a gente traz algumas pessoas como dentro da denúncia crime, a gente precisa entender que, por exemplo, a prisão de Pedro Santana, que foi um processo de 1888 para 89, foi um valente, né, aqui de Recife, que aí Recife não é só Nascimento Grande e a Dama, mas a gente tem Pedro Santana, né, o vulgo Santana, como também era chamado, o Pedrão e tudo, mas que eram valentes que enfrentaram as pessoas que negaram suas identidades. Né, eles precisavam, por exemplo, eles trabalhavam e nos momentos vagos, vagando para a libertação de suas almas, né, que a gente entende também a cultura como um mecanismo de libertação de almas. Eles eram, assim, fora dos seus horários de trabalho, eram perseguidos porque praticavam ações culturais, pelo Código de Postura Municipal, era uma forma de enfrentar, era uma forma de ajuntamento perigoso de pessoas. Então, a gente tem grandes e grandes valentes.
homens e mulheres e crianças que fizeram parte desse processo. E quando eles foram encaminhados para Fernando de Noronha ou para a casa de detenção daqui ou para os outros presídios no país, Fernando de Noronha entende-se aqui também com o nome anterior de Fernão de Noronha, né? Que é a conhecida penitenciária dos mares, como também os jornalistas chamavam. Ela tinha uma proposta, inclusive, de reorganização. Carlos Eugênio disse que Fernando de Noronha não é tão drástico, mas também não é tão romântico como as pessoas pintam. Até porque, inicialmente, ela foi configurada, a prisão, para ser um presídio militar. Então, ela tinha toda uma estrutura de uma prisão militar, depois que ela foi aberta para outras situações. E lá para 1891 deixou de ser uma questão de domínio do país para ser uma jurisdição de Pernambuco, a prisão. Então, esses valentes estiveram lá o tempo todo, mas com rumores. E quando eles se materializavam, quando eles faziam, é que eles passaram a ser, vamos dizer, restauradores de memórias. Uhum. E esse lugar ainda existe? Não. Assim, a questão de Fernando de Noronha já foi desativado, né? A questão da prisão. A gente tem imagem, porque no Instagram dá pra gente mostrar como eram os alojamentos. Por exemplo, e a casa de detenção daqui foi desativada em 1977, salvo engano, que hoje é a Casa da Cultura. Eu gostaria muito, né, se o Instagram tivesse esse recurso, e até tem, mas ainda não sei mexer. De trazer imagens de como eram as instalações, né? Então, mesmo que hoje em dia não teria nem como existir, né? Como a gente tem os leitos, né, de cimento que foi pensado por uma pessoa que inclusive sabia capoeira, mas por uma questão de interesse ocupou o outro lado, que era Samuel Dias, salvo engano, que ele que pensou as camas de cimento, né, os alojamentos, os leitos de cimento, ou pessoas para dormir em folhas de bananeira. Inclusive, estava até um dia desse estudando algumas músicas e fazendo essa menção. Mas não existe, não teria como existir, né? E até porque, mesmo com a questão da queda, né, do Código Penal, não tem como a gente, a não ser que fosse um homicídio, alguma coisa assim, ou agressão. Não tem como existir a prisão por capoeira. E o presídio, a questão da penitenciária, né, o presídio Fernando Noronha, ele ficou conhecido como a prisão dos capoeiras, mas não era a prisão dos capoeiras. Era a prisão de ladrões, a prisão de assassinos, era a prisão de pessoas que falsificavam moedas, e era uma prisão que inicialmente foi pensada para uma prisão militar. E aí não teria como, né? Até porque a própria estrutura organizacional hoje é de outra forma. Entendi. Caraca. Nossa, que profundo isso, hein? Que profundo. A gente precisa trazer essas histórias, né? Trazer que não só que não tem só a questão dos processos, né? Não tem só a questão das repartições, não tem só as fichas. Aí é justamente o que a gente tem que entender esse movimento e trazer para a garotada. Aí eu já faço outra viagem agora. Quem eram esses caxinguelês, né? Quem eram essas crianças? Isso que eu ia te perguntar agora. Quem era, desculpa te interromper, quem era e como que passa a serem também julgadas ou subjugadas como homens e mulheres daquela época? Por quê? Qual era a razão disso? Pois é, eles eram covardemente confundidos, até porque o grande grupo, a grande malta, o grande agrupamento, né, de acelerados, ele era composto por pessoas jovens e pessoas mais maduras, e até de boa idade. Mas aí jovens, estando ali, eram entendidos, os menores, em alguns registros e alguns processos que a gente viu, né, que era inclusive quando eu estive no ano passado, no Memorial de Justiça novamente, tem um processo crime que colocava um menor
como o facilitador para despistar uma ação de um bandido capoeira. Então, se ele era um facilitador, ele tinha que ser recolhido como tal. E você pergunta assim, sim, mas onde é que está essa questão de prisão de menores e como é que pode comparar, apesar de que eles ficavam nas repartições e eram liberados logo em seguida, ou com 24 horas ou no mesmo dia, mas eram menores que caminhavam, né, entre conhecidos, eram parentes das pessoas que praticavam, mas que entendiam que estar à frente com exercícios de capoeiragem assinava o seu discipulado de valentia. E esses menores, que eram conhecidos como caxinguelês, que aí, para quem não conhece o termo caxinguelê, pode ser entendido não só como bando, mas pode ser entendido também como pequeno esquilo, porque caxinguelê é um tipo de esquilo, não é o esquilo em si. Pode também ser conhecido como rato de floresta. Então, caxinguelês são as criaturas menores, por isso que os menores eram chamados de caxinguelês. E eles eram recolhidos mesmo. Então, é como aquela história de que se você facilita que um crime aconteça, se você media para que um crime aconteça, você tem que ser recolhido para você entregar quem está por trás de você. Então, eles eram pegos, eles eram recolhidos, como um dos processos que eu encontrei em 1903, 1902 e 1886, de prisões de menores, porque facilitavam a caminhada dos chefes capoeiras, como o processo crime é relatado é descrito pelo relator, pelo escriba, né? Então, a casa de detenção estava meio que no misto, né? Então, tinha a casa de detenção e tinha as repartições de polícia. Os menores iam para a repartição de polícia, à espera dos seus responsáveis irem buscar. Entendi. Bom, isso é muito atual, né? Esses caxinguelês hoje na nossa sociedade ainda são muito atuais, né? São muito atuais e atuantes como peça como você bem falou, né? De ligeireza, de rapidez, de astúcia e de camuflar, de não deixar identificar algumas outras pessoas que são comerciantes de coisas ilícitas que estão nas ruas por aí. Então, só que na época eram os capoeiras, né? Eram capoeiras e inclusive, né, eram pessoas que tinham que se antecipar, né, eram crianças que se antecipavam. Por isso que nasceu a ideia de trazer a obra infantil. Entre Gingas e Histórias, uma aventura de capoeira, que é para trazer para a garotada, para a gente tirar um pouco dessa visão que ficou fragmentada, de que as crianças eram mediadoras de crimes, e não. Elas enxergavam, até pelo processo da maturação, né? A criança não tem um entendimento tão claro assim como a gente tem numa fase mais madura, de o que ela está fazendo realmente, o que é que vai prejudicar lá na frente. Porque quanto mais jovem você é, mais intenso você é, né? Mais impulsivo. Então, a ideia de trazer a obra para a garotada é justamente de entender que a gente precisa caminhar pelas responsabilidades. De passear, por exemplo, de que você tem uma responsabilidade com história, com memória, com mudança de bairro, que você de uma certa forma, né, trazendo aqui, um berimbau vivo, que você que você, através do seu conhecimento, você entenda a capoeira no nosso Brasil em meio às atividades, enquanto movimento social, né, de perceber, né, que as crianças, na verdade, elas podem ser alocadas como grandes conquistas e feitos. Que a capoeira, né, para a gente tirar essa essência, essa mácula que ficou na história, né, que as crianças elas podem mobilizar a natureza, elas podem se encontrar, elas podem trazer os elementos da capoeira para a preservação ambiental. Então, quando a gente pensa em trazer capoeira enquanto pedagogia, enquanto formação em troca, a gente tem que pensar a capoeira como uma linha que a gente gosta muito de pedagogia, dizer que é formação em serviço. De você viver o que você fala, de você viver, né? Não é só cantar, mostrar, escrever. É você sentir o que você defende. E aí a valentia está justamente isso. Você é desafiado? Todos nós somos.
Mas você segura o desafio até quando? Você quer formar, mas você se permite ser formado até quando? Então, que a gente possa, né, dividir as nossas influências, de perceber que a capoeira ela foi colocada como uma política partidária, que nós temos partido. A ação política é um partido, um posicionamento. Não existe aquela pessoa que não tem posicionamento, minha gente. E a capoeira é justamente isso. Ela não é dona das urnas eleitoreiras. Ela é dona de histórias que não foram inventadas. Elas foram vividas, seja por tradição rebelde, ou seja por situações imortalizadas. Capoeira é isso. Entendi. E as crianças hoje que vocês têm aí, que vocês atendem no trabalho de vocês, elas têm essa consciência, têm essa visão, elas têm essas aulas sobre o que são os caxinguelês, o que Tem sim. representaram. E Tem como sim, é que é até isso? porque... Como é que foi apresentar isso para eles? Não, a gente, na verdade, a gente pensou, por exemplo, essa obra, a gente pensou em trazer as experiências deles, né? E buscar, né, através da condução. Você, né, conduzir é você orientar a caminhada, não é influenciar. Eu não gosto dessa história de, não, eu vou nortear a pessoa. Você não vai nortear ninguém, todo mundo já sabe o seu norte. Você vai orientar para que ela consiga se adequar nos seus nortes. Então, é a gente apresentar a capoeira não só como segmento luta, dança, jogo e processo criativo. É você colocar para a criança conversando. Então, a importância pedagogicamente de você trabalhar o que a capoeira é, enquanto não só resistência, jogo, criação, luta, dança, luta, na essência, todos os vértices de todas as palavras. Mas dialogar, né? Apresentar, conversar. Para cada 1 hora de corpo é necessário alguns minutos de conversa. Ou ainda algumas produções. Então, a gente convidar a garotada a produzir, produza música, produza som, converse, dialogue, vamos fazer uma ação informal de marchas pedagógicas para que você apresente o que você criou e que você perceba, é você colocar a criança como na ação protagonista. Não adianta você dizer à criança, olha, a capoeira é isso e a capoeira é aquilo. Eu vou fazer alguns anos que eu estou nessa, né, como pessoa, né? Vamos pôr a questão da minha idade. Se você disser para mim que, olha, capoeira foi luta porque foi um processo que ecoou resistência, eu vou ficar parada olhando. Eu disse, mas e por quê? Então, a gente trabalhar com criança é a gente levar o porquê para que a gente não responda somente para a criança, mas que ela crie situações que ela se veja nesse processo problematizador, inquieto. Então, você trabalhar pedagogicamente com a criança é você inquietá-la. Porque se você inquietá-la, ela vai produzir muito mais além do que você necessita, para que você também aprenda. Porque quando você é ensinante, você é aprendente. Isso é pedagogia, isso é Paulo Freire, inclusive. Entendi. Perfeito. Quero conhecer essa molecada aí. Quero conhecer, a molecada foita. Que bacana. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, e as suas obras? O que a gente tem aí para frente? A gente tem, a gente acabou, né, de lançar, né, a gente saiu um pouquinho dessa linha, como a gente apresentou, né? Eu vou fazer só o leque aqui. Pronto, a gente saiu dessa linha única, né? A capoeiragem no Recife Antigo, a capoeira em cena, entre navalhas e memórias, das mulheres valentes, desordeiras e capoeiras, e o infantil, né, que é a questão de entre gingas e histórias, uma aventura de capoeira, que traz uma questão do imaginário e também uma situação real que aconteceu numa localidade, num sítio aqui, que era um porto de açúcar. Aí, saindo um pouquinho dessa dimensão, a gente acabou de lançar uma obra, foi uma coletânea, que é Ecos da Resistência, que é feito, foi conferido, né, foram um grupo de 11 mulheres, que é do Teia Literária. Cada uma tinha que escrever um capítulo com poemas com um tema que você gostaria. Para variar, você pensar em capoeira. Aí o meu capítulo é todo com poemas sobre capoeira.
né? Então, cada um de nós teve que compor 10 poemas. Esse aqui que a gente lançou recentemente. E esse dia 30 agora, a gente lançou Educação e Equidade, que aí é uma coletânea também de autores. E o meu capítulo, só para variar um tiquinho, foi sobre capoeira e pedagogia. Só um tiquinho, variar, viu? Mas a próxima obra que não está aqui vai ser o relançamento ampliado da capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentes de Outrora. Né? Que não vai ser com essa capa, vai ser uma capa que vai ser a junção das 3 obras, mas é junção de desenho. Mas ela vai ter alguns relatos ampliados, que a gente sempre deixa. Quando a gente pesquisa, a gente tem nosso caderno de memórias e histórias. E aí eu vou colocar no lançamento, que não deixa de ser uma 4ª edição, porque esse aqui é a 3ª. Alguns elementos que não entraram nesse. E aí a gente vai relançar a 4ª edição. Né? Que aí a gente só precisa, assim... Eu só preciso saber se o povo vai querer que lance. Porque a gente ia lançar para poder ele não sair, nem vale a pena. E o que a gente está debruçado agora, né, que eu estou com o Carlos Eugênio, é uma obra trazendo registros, fichas criminais, relatos e conduções sobre os presos capoeiras do século XIX e início do século XX. Nossa. Então a gente vai trazer quem foram essas pessoas. Então a gente tem uma série de fichas, né, criminais, quem eram essas pessoas, né? Inclusive só aqui já está na versão Word, que a gente vai transcrever para o livro, mas aqui são nomes, vários nomes que estão aqui, passando alguns 1000 nomes, e a gente está estudando as vidas de alguns desses capoeiras que foram presos. E aí a gente pegou o acesso do relatório de entradas e saídas dos presos por capoeira de Fernando de Noronha e da Casa de Detenção, aqui, no Recife, e Eugênio está lá no garimpo, novamente, no Rio de Janeiro. E aí a gente vai fazer uma obra, que possivelmente a gente lança ano que vem, com esses presos. Quem eram essas pessoas que foram vítimas de grilhetas, que são as correntes que aprisionaram os acelerados. Aí a gente está nessa... Esse ano é que eu vou relançar o Capoeiragem no Recife Antigo, se tudo der certo, né? Com uma edição ampliada, com alguns elementos que ainda não entraram nessa obra, que eu deixei para um segundo momento, ou nem sei para que eu deixei direito, para ser sincera, né? Para uma outra situação, mas eu achei a necessidade, até conversando com alguns amigos que são da área de pesquisa, da gente colocar nesse livro e esgotar. Esgotar esgotar o ciclo, né? Sim. E relançar, não só relançar esse, mas a tara, como a gente diz aqui, a tara agora está nesse processo de descortinar. Então, por exemplo, dia 11 e 12 de maio eu estarei em audiência com alguns colegas, alguns historiadores, para que a gente analise os relatórios. Quem foram esses presos? Então, eu estou com tanta ficha criminal aqui. Aí, quando você lê assim, preso por capoeira, aí, profissão, aí, alfaiate, o que ele fazia? Passeava na praça e aplicou um golpe, alguém viu. Ele poderia ser uma figura perigosa depois de sair de sua profissão. Prende, capoeira. Então, tem prisões de 1888, 1890, antes do Código Penal, inclusive. Prisões. Quem eram essas mulheres, quem eram essas outras pessoas, que aí, por exemplo, eu nem tinha passado isso, viu, mestre? Eu estou passando isso em primeira mão agora. Em live, né? Tinha passado para os amigos pesquisadores. Mas a gente tem Macaco Beleza, Manuel Veríssimo, que é o nome dele, Vicente Jeremias, Manuel Ferreira da Costa, Alfredo Magalhães, Marcos Borges, a gente tem Caninha Doce, a gente tem Arnaldo, a gente tem outras pessoas que... Antônio Lafayette, a gente tem outras... Desculpa, Antônio Lafayette é o delegado. A gente tem outras pessoas como, por exemplo... José Rufino, a gente tem Fernando Silva, Ernesto Sete, a gente tem Pombo Roxo, que eu já falei. Então, essas pessoas que... Maria King, que foi uma mulher que foi presa, né? Maria Elisa, quem eram essas pessoas que estavam lá, né? Quem eram esses infantes? Então, a gente tá... Isso é tem o Caturra também, Carrapeta, né, Joel, que tá aí escutando.
a gente tem vários presos por capoeiras, e assim, é uma lista de quase, vou arredondar, porque o gente também gosta de arredondar, 3.000 prisões por Meu Deus. capoeira. Então a gente precisa pelo menos trazer quase 1.000. A gente acha que vai dividir a obra em várias partes, mas a gente precisa ofertar. E aí alguém pode dizer assim, mas Mônica, tem que estudar as prisões dos capoeiras? Tem sim, tem sim. Inclusive para analisar por que eles foram presos. Será que foram presos por capoeira? Ou foram colocados de forma insistente, né? Que eles tinham a condição de poderem praticar algo, como libertação mesmo de alma, que tinham suas profissões, mas que precisavam ser eliminados, exterminados, reclusos, silenciados, porque se tornaram grandes ameaças. Por que o Código Penal? E aí eu preciso estudar, eu estava dizendo, Eugênio, eu preciso estudar a alma dessas pessoas que elaboraram, porque foi um conselho. A gente entende, por exemplo, Sigismundo Gonçalves perseguiu, Sampaio Ferraz perseguiu e foi conhecido como aquele que eliminou a capoeira no Rio de Janeiro. Mas quem estava por trás de Sampaio Ferraz? Quem era esse conselho? Por exemplo, Sigismundo Gonçalves aqui se juntou com o conselheiro Rosa Silva, que em um determinado momento estava aliado ao processo abolicionista. Por que ele se aliou a Sigismundo Gonçalves? O que há por trás disso? Então, por que as pessoas foram presas? A gente precisa devolver a história, mostrar a história, devolver às pessoas o porquê que elas foram perseguidas. A gente precisa devolver à nossa classe romper com essa esfera discursadeira de não justificar, não, porque estava no Código Penal. Não era só isso não, gente. Quando a gente vai analisando as fichas dos presos, tem alguma coisa ali atrás, que não foi só prisão por capoeira, não. Então, o que é que tinha? Então, a gente precisa analisar quando Amorim Neto lançou o livro Fernando de Noronha e citou lá a questão da capoeira, preocupado, né, citando. Aí depois ele deu outros nomes. Por que a questão da ligação de Pernambuco, da ligação da Bahia, da ligação do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Pará, com os conflitos, as guerras, aí no caso Pernambuco com a Revolução de 1817, o que é que tinha de tão perigoso na mão do capoeira? É como a gente desvendar, né? Eu não gosto desse termo, desvendar a caixa de Pandora, não. Mas é a gente romper a questão dessas grilhetas mesmo, dessa corrente. É você girar a chave ao contrário. Porque a gente está só olhando para quem perseguiu, mas perseguiu por quê? Eu preciso dizer à sociedade que essas pessoas não foram esquecidas. Os pesquisadores precisam dizer quem eram as pessoas que foram perseguidas. Uhum. E que os nomes de quem a gente conhece não são só aqueles nomes. É como se alguém pegasse, por exemplo, a família do mestre Tucano Preto tem um legado. É como se alguém, quando o mestre Tucano Preto não fizer sua passagem, né, para outro plano, é como se alguém chegasse, não, a gente não precisa recuperar nem enaltecer a memória do legado do mestre Tucano Preto. É mais ou menos esse sentimento. A gente tem que trazer à memória aquelas pessoas que estiveram lá como catalisadoras. Por que elas aceleraram tanto? Por que as mudanças foram tão emergenciais? Por que o conselho, né, da nossa província se reuniu de forma tão rápida? Por que o foco era o tempo todo em cima dos capoeiras? A gente precisa ativar. É como a essência da psicologia, da investigação forense. Né? Tem alguma coisa errada no meio da receita que esse bolo não está dando certo. E a gente precisa revelar. Entendi. Caraca. E assim, você com Carlos Eugênio... Não, eu vejo essa inquietação, você vai... Cara, que bacana. Agora, vou aguardar esse momento. Eu tô querendo também convidar tô querendo não, é um desejo já, né? E só falta ele aceitar o Carlos Eugênio para a gente poder bater um papo. Porque eu ouvi ele comentando, e a gente teve vários encontros no Rio de Janeiro, né, durante os anos 90, assim, que ele lançou a Negregada Instituição e vários outros artigos, enfim.
E aí a gente se falava muito e eu estou muito feliz e ansioso, né, para que ele aceite esse convite aí para a gente poder bater um papo e divulgar. Quem sabe ele nos conceda esse momento aí. Eu E já que vou ba... responder por ele, ele aceita. Sério? Ah, então vai ser muito bacana. Porque a ideia dessas lives aqui, Mônica, é deixar materializado, sabe, esse seu legado, essa sua pesquisa, para que as outras pessoas tenham acesso, né? Não só nessa questão prática da capoeira, mas história em geral. Então, o meu propósito com as lives, parte dele é esse, sabe? Deixar dentro dessa plataforma do Instagram, do YouTube ou qualquer outra, a fala realmente das pessoas que estão aí protagonizando uma história, revivendo, porque daqui 10 anos, pode ser que nesse momento as pessoas não dêem tanto valor a isso. Mas daqui 3, 4, 5 anos, olha a fonte de pesquisa que eles vão ter aí. Né? É como a gente teve lá, né, nesse processo todo. A gente tem o nosso queridíssimo Jair Moura, a gente teve Fred Sim, Abreu, né? A gente tem Carlos Eugênio, a gente tem Liberac, a gente tem Bel Pires, a gente tem Joel aí, que Joel daqui a pouco ele vem com uma pesquisa massa de novo, né? A gente tem tantos outros, né? Leal, a gente também, né? A própria Letícia Vidot e tudo. sim. Inclusive, recomendo, viu? Para quem, assim, uma leitura fácil, tem, você falou de artigo, mestre. Eu recomendo um artigo que foi escrito por Carlos Eugênio e Antônio Liberac, que é Capoeira na Escravidão e no Pós-Abolição. É curtinho o artigo, mas assim, quando a gente quer trabalhar com o processo de construção, de conhecimento das pessoas, é um artigo muito massa. Né? Capoeira na Escravidão e no Pós-Abolição. Ele está numa obra chamada Dicionário da Escravidão e Liberdade, que foi um material que foi escrito com 50 textos, e aí tem vários temas, e Eugênio está lá com Liberac, trazendo essa contribuição. Está pela Companhia das Letras, mas assim, salvo engano, acredito que tem a versão em PDF na internet. Mas quem não achar, eu posso passar, né? Quando a gente quando de repente a gente coloca o meu WhatsApp depois nos comentários e eu passo o que eu puder passar de material que Eugênio, claro, autorizar e os demais pesquisadores que a gente tem acesso, a ideia da gente é repartir, não é esconder nada. Até porque senão a gente vai ser um grande algoz, né? Um grande feitor Exato. se a gente esconder o material. A gente tem que... Não é você transmitir, transferir conhecimento, porque você não transfere nada para ninguém. Você inquieta para que a pessoa também busque, para que a pessoa pesquise. Então a ideia da gente é dividir. Não para estar à frente do tempo, mas para estar entre tempos, né? Para a gente caminhar junto. Senão não tem sentido. E até tem para quem está dentro do processo de pesquisa sobre escravidão, eu super recomendo o Marcos Carvalho, que está aqui em Recife, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, da área de História, mas que traz essa questão da resistência escrava, outras rebeliões dentro dessa... E traz a questão da capoeira também, Bacana. dentro desses processos. Mas que a gente saia desse estado mórbido, né? Que a gente não foi só uma ofensa física para o país. Nós fomos valentes. E eu falo por nós porque nós somos herança de quem veio antes de nós. Então, somos todos nós, né? Sim. A valentia continua. E a capoeira anuncia. A Entre valentia tempos. continua. Não tem Bacana. como fazer diferente. Né? As navalhas, elas podem ser morais em alguns momentos, mas a gente precisa sair da condição de bucha de canhão. De todos os momentos, né? A gente precisa sair dessa condição. E quando a gente traz a questão da capoeira em si, a capoeira é como mobilização. Também não é só essa questão, não. A capoeira é um movimento social, não é só isso. Tem muito mais coisa que a gente pode explorar. E muito mais situações que a gente pode contribuir. E aí, quando a gente vai
descendo, né? A gente vem descendo sobre a pesquisa, aí início do século XX, aí XIX, aquela coisa todinha, aí é que a gente percebe por que a gente é considerado tão perigoso. Aí o senhor ativou, aí vou aproveitando, aí já escrevo aqui no WhatsApp, porque quem tiver, deixa eu botar aqui com o código, pessoa louca já ia colocar sem um código daquele recibo. Não, coloque aí. Que bacana, que bate-papo legal. Pode falar, Mônica, desculpa. Não, mas que é isso, eu interrompi, mas eu deixei meu WhatsApp aí nos comentários, justamente porque quem quiser a gente envia, né, material. A ideia daqui para a gente é dividir, porque quanto mais pessoas, como eu estava falando, a gente inquieta, quanto mais pessoas a gente agrega nesse processo de descoberta, a gente consegue novamente reativar algumas forças que não são forças, entre aspas, tá? De condução motriz, mas são forças que, mobilizadas por um infesto de acelerados, né, que nós não estivemos lá em documentos para restauro. A capoeira, ela ultrapassou algumas questões, e aí eu volto para o início desse bate-papo. Dentro da capoeiragem da prática, nós não estamos de luto, nós não estamos tristes, nós disfarçamos angústias, evitamos algumas dores e celebramos conquistas e potencializamos a alegria. Então, quando a gente não está legal, a capoeira anuncia a valentia. Quando a gente está precisando reorganizar, né, passar ou ainda enfrentar, a capoeira traz novas descobertas. E aí eu insisto em dizer, estejam preparados para encontrar as coisas fora do lugar. Nem tudo. E aí também, para quando a gente dizer assim, olha, aconteceu isso em tal momento, questionem, problematizem. A ideia é que a gente possa sair dessa... Aí eu faço uma menção a Fernando de Noronha, que a gente saia dessa condição da ideia de que nós estivemos só lá, na Ilha do Suplício, como era conhecida, a Ilha Maldita, Ilha do Suplício, Arquipélago da Dor, Penitenciária dos Mares, Ilha da Expiação, ou como era conhecida a questão de Fernando de Noronha, mas que a gente conduza a situação para uma produção. Né? Tantas possibilidades. Quando a gente caminha na história, a gente tem um festival de música somente com a história do século XIX. A gente tem produções que a gente pode explorar as nossas condições, a gente consegue organizar. Eugênio costuma dizer muito que a gente precisa organizar um seminário para que a gente se torne a meca da produção. Porque como ele disse, olha, ele teve seus gingados, ele fez capoeira, ele deu seus gingados na vida já também. Ele sentiu a capoeira na pele. Mas por sentir é que justamente algo inquietou. Então, será que essas questões diferentes da capoeira não são necessárias? E aí me coloca à inteira disposição para questionamentos, por isso deixei meu zap. Joel, você também é maravilhoso, meu querido. Joel tá aqui, Joel, ó. Joel Até fixei. Parceiraço. Até fixei. Ó, Joel, quero ter o prazer de bater um papo contigo aqui também, viu? Fica aí meu convite. Se você estiver disponível no seu tempo, por favor, me informa. Vai ser uma honra. Ele quer. Eu falo pelos meninos. Que bacana. Eu já fico falando por eles, assim. Que bacana. Mas, enfim, vale muito a pena trazer Joel, vale muito a pena trazer Eugênio, eu sou muito suspeita para falar. Eu digo que são grandes mentores. O próprio Leal, né, que tem um trabalho massa sobre a questão das mulheres na capoeira, né? As gladiadoras de saia, que ele começou com esse movimento de produzir quem foram essas mulheres, até pela prisão de uma mulher no século XIX lá no Pará. Mas, entre outras pessoas, a gente precisa garantir que, enquanto estamos vivos, né, todos nós, que a gente possa produzir para a capoeira. E a gente não está no movimento só enquanto Eugênio traz e Liberac, né, que a capoeira na escravidão e no pós-abolição. Não é isso, minha gente. É a gente trazer a capoeira enquanto movimento e condição. Então, que possamos produzir.
né? Que E se alguém... bacana. Pronto, outra coisa. A Negregada Capoeira Escrava, né, já está esgotada. Nem o Eugênio, acho que tem mais o livro dele. É, Mas qualquer coisa, Negregada Instituição, algum dos arquivos ele autoriza a passar, então deixei meu WhatsApp aí, qualquer coisa fala que a gente passa. O importante é a gente bacana. movimentar as pesquisas. Vamos embora. Mônica, chegamos no finalzinho aqui desse bate-papo. Que bacana essa sexta-feira, 22 de abril de 2022, né? Com quanta riqueza você nos presenteou. Vou até usar uma fala aqui do meu amigo Flávio Cruz, que também esteve aqui falando sobre a questão psicológica na capoeira, que ele diz que cada live é um banquete. Aí eu peguei para mim e falei, pô, eu vou usar isso, que é muito bacana, porque realmente é muito saboroso ouvir, né, de quem tem propriedade, essas maravilhas que estão aí na nossa capoeira. E que bom que a gente está aqui, né, podendo estar sentado como aluno, para ouvir, para refletir, interiorizar, pesquisar, ser provocado. Eu acho que isso vocês fazem muito bem e de uma maneira bem saudável. Vocês provocam essa reflexão, né, essa busca para saber realmente os porquês, né? Então, te agradeço pelo seu tempo, pela sua generosidade, seu carinho, esse sorrisão aí que contagia, né? Deixo o meu abraço também para o mestrando Sela, para todos os alunos de vocês aí no projeto, e que esses lançamentos venham à tona assim muito rápido para que a gente possa acolhê-los, abraçar, devorar as leituras e, quem sabe, ter você presencialmente lançando todo esse material aqui em São Paulo e pelo Brasil. Vamos, eu vou. São Paulo é minha terra, viu, mestre? Eu É tô aqui, mesmo? eu sou Pernambuco, sou recifense, que eu digo, mas eu nasci em São Paulo, mas eu vim muito cedo pra cá. Eu sou pernambucana. Mas eu vim pra cá com 3 anos de idade, então eu sou pernambucana. Mas, em homenagem à questão da origem, de repente, né, relançar a capoeiragem no Recife Antigo, com a edição ampliada por aí, né, que a gente precisa informar a editora se a gente realmente vai querer. E, de repente, já com o livro em mãos, que aí no outro momento, a gente trazer essa obra nova que a gente está fazendo com a Eugênia, sobre as prisões, quem eram os capoeiras que estavam lá. Bacana. Vamos nessa. Então é isso. Vamos. Quer deixar uma palavra para essa galera toda de busca, de Quero. incentivo, de fica à vontade. Quero sim. Mas antes, assim, que a gente possa entender que as lendas, né, as lendas, elas não envelhecem, né? Elas passam dentre as questões, que um momento de registro, um momento de conversa, um momento de capoeiragem é que faz você celebrar as lendas que estiveram entre nós. Que quando a gente se aproxima de uma lenda, a gente começa a perceber que nós atuamos, que nós somos parecidos ou divergentes, mas que a gente está dentro do processo da construção. E finalizando minha fala, sou muito fã de uma citação de Nabor Carneiro, de 24 de abril de 1878, desculpa. Ficarei, por assim dizer, de outra forma, um coração partido, né, de sair da live, porque discutir capoeira é mais que um respiro. Produzir capoeira é alimento, seja por história, seja por livro, seja por música, seja por movimento, seja por condução, mas que a gente possa entender que quando a gente partilha com o outro, a gente se constrói nessa relação. E aí, voltando com o Nabor Carneiro, farei assim, bem conhecida, uma certa advocacia de capoeiragem, que não podendo firmar-se no direito, que não tem, procura ganho e é de causa, em manejos insidiosos e indignos, ferindo de emboscada a reputação e caráter dos contenedores. E ai daquele que deixar de se exercitar e tentar desbravejar, que ninguém pode contra um exercício de capoeiragem. Salve nossa capoeira. Salve! Que lindo, que lindo, que lindo. Poxa, vamos botar esse negócio para fora.
Vamos botar pro mundo, para o pessoal visualizar. Que bacana, que benção, que graça. Mônica, muito obrigado, muito obrigado. Vou mais uma vez aqui, ó, botar os seus livros aí pra galera. Na verdade, vai sair todos Esse, os livros da semana, todos eles, tá aqui, ó. esse não tem mais, viu, mestre? Esse aqui esgotou. Aí a gente precisa saber se o povo vai querer para a gente pedir nova reserva. Vai. Vamos bater um Que print esse aqui, daqui. peraí. Deixa eu Deixa botar eu ver aqui. se vai dar. Eita. Vai Vou dar, falar agora vai toda dar. só o zoom. Foi. Já foi. Que legal. Que legal, que legal. Nossa, fico até sem palavras. Tão gostoso ouvir o que você falou sobre essas histórias todas, essas produções. E é aquilo que a gente conversou no começo, né, do bate-papo. O quanto realmente a capoeira devolve, né? E o E quanto a gente a tem a responsabilidade condução. de entregar. Sim. Minha gente, para quem não conhece o Mestre Tucano Preto pessoalmente, eu sou aquela pessoa que troca lâmpada de abajur. Né? Eu tenho 1,59 m, 1,60 m. E ele é um monstro, né? Então, assim, alto, quem não conhece. Então, assim, a gente, hoje, lembrando a questão da memória da capoeira, eu me lembro que eu ficava de cutuque, assim, tocando nele, lá atrás. 1990 e alguma coisa, 2000, tocava assim nele. Mestre, posso tirar uma foto com o senhor? Sim! E aí, assim, às vezes a gente tinha esse distanciamento, né? Que aí, como a capoeira acaba girando, né? A gente tinha esse distanciamento. Não, a gente não pode chegar perto das lendas, né? Dos graduados, aquela coisa todinha. Aí vinha aquela questão, né? Que aí, as pessoas nos educaram aos reinados, né? É E aí verdade. agora é muito curioso a gente voltar assim, eu disse, caramba, ele é novo, viu, gente? Ele é novo, eu garanto, ele é novo. Pra gente não dizer que o mestre tá ficando, não é isso não, viu, mestre? Mas Não. aí a gente chegava assim, e vinha, né? Que as pessoas que conduziram com a gente. Então a gente chegava em Sabiá, que é outro monstro do mestre Sabiá, e eles assim, mestre, vem cá. Então, como a capoeira, né, traz entre gingas e histórias algumas memórias pra gente. E a gente via, a gente estudava. Vocês produziram memórias. E a gente continuava, né, nessa trajetória. E hoje, de repente, a gente senta para conversar. Nossa, essa semana eu fiquei a semana toda assim, minha gente, olha só para isso. A gente se encontrou já presencialmente em alguns momentos, mas aí como que a capoeira circula com essa equidade? Né? Como é que a gente entra entre valentias? E é isso. E é curioso, viu, gente? É inquietante, né? Dessa questão de histórias e valentias. Eu conheci o mestre Tucano Preto, valente que só um siri na lata, minha gente. Valente, brabo, que só um siri. Olha, Ai, ele era daquele que riscava a peixeira no chão, então olhava, ficava até com medo de olhar para ele. Assim, olha, quando ele olhava, virava, a gente voltava para o outro lado. E assim era ele, o mestre Sabiá, entre todos os outros, né? E eu até brinquei um tempo desse aí com o mestre Sabiá. E construíram memórias. Aí, de repente, eu disse, caramba, o tema da live entre histórias e valentias. E eu lembro como eles são, né? Valentes. E a gente transformou numa questão de que era o discípulo que aprende, o mestre que dá a lição. Mas que eles riscavam, né? Como eu disse, a peixeira no chão. E aproveita a live mesmo para falar, o mestre Tucano Preto. A gente olhava para ele, olha, pense, agora eu vou trazer o cordel do valente arretado mestre Tucano Preto. Minha gente, ele riscava valentia, que nem a gente riscava o papel. Rasgava para um lado, rasgava para o outro. O olhar chegava e ficava cruzado. Aí via no jogo um grande campeão. Eita, gota serena! E quem ousava desafiar o mestre Tucano Preto? Oxe, arreliava e lhe botava no chão. Um grande competidor, desafiador, o inscrito pelas pernadas. E um grande compositor. Mas ele vinha para lá e para cá. Até achou no seu companheiro mestre Sabiá alguém que pudesse topar sua valentia. Pois acreditem, era grande a sua energia de trazer um tradutor que pudesse nos dizer, pela força de um cangaceiro, até sem habitar o cangaço, qual era o segredo do seu espinhaço que riscava a peixeira no aço. Minha gente, eu ouso lhe dizer que era um desafio entender o que é que esse homem fazia numa roda.
E era um espinhaço para cá e espinhaço para lá, uma dobradura de alma que eu nem se eu houvesse, ou ainda pudesse decifrar, eu conseguia entender o que é que esse homem estava para adivinhar. Se a gente pensasse em jogar um jogo ou entrar numa banda, a vingativa que ainda por cima tinha que anunciar, esse homem parecia que até estava prevendo que a gente ia arriscar. Ah, não era assim não. Ele se colocou como lenda. Até nas revistas a gente estudava o nome desse homem. E que nessa live, hoje a gente pode celebrar. E quando a gente olhava, que chega, dava aquela vergonha, ele se jogava para o lado de lá. Esse homem não jogava não, minha gente. Esse homem voava. E os seus companheiros é que estavam do lado de lá. E uma vez conversando com o mestre Sabiá, ele disse, eita, nosso povo era valente, sempre será. Era um povo de grande nome na escrita e assinava o discipulado de muita gente. Pois eu ouso lhe dizer, por esse cordel improvisado, que o que a pessoa que está mediando esta live precisa trazer o seu riscado. Mestre Tucano Preto, muito obrigada por essa live a gente poder transformar. Se o senhor fala em valentia, eu falo história entre meios e entre tempos. Nós aprendemos com o senhor, mas também construímos nossos nomes num legado de valor. Se hoje a gente ousa trazer uma história, eu ouso lhe dizer, somos todos da mesma memória, iguais e valentes. E a capoeira, pela capoeira, nós não iremos morrer. Salve essa live de hoje. Salve o 22 de abril de 2022. A live da valentia. Desculpe o improviso. Poxa, que presente. Que presente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu deixei o senhor sem graça, eu não acredito nisso, não. Minha gente, consegui deixar o mestre Tucano Preto sem graça. Eita, ganhei a noite. Não, estou muito feliz. Aquelas fotos que eu não consegui tirar. É mesmo. Não, mas estou muito feliz. Nossa, que legal esse cordel. Que legal. Obrigado. Obrigado. Juro, juradinho, que não estava escrito nada. A única coisa que eu tenho aqui na minha frente são os livros. Que bacana. Mas quando a gente... Essa é a capoeira, minha gente. A capoeira é um risco de improvisos. E quando a gente consegue segurar a valentia, ela nos sustenta. E quando a oralidade nos faltar, a capoeira vai nos sustentar. Eu creio. Muito obrigado, Mônica. Obrigado. Estou assim, emocionado, sem palavras para externar. Esse cordel aí balançou o capoeira. Muito obrigado. Eu que agradeço, mestre. Um beijo enorme para você, um ótimo final de semana, muita paz, muita luz, sucesso nas suas produções, né? Você é uma pessoa que traz essa iluminação e continue, porque dentro dessa valentia tem toda essa resistência, tem todo esse amor, tem todo esse carinho que transcende, né, dos tempos de outrora para os tempos que ainda vão chegar. Eu acredito muito nisso. E vamos junto. Vamos junto. Estamos de mão dada. Obrigado, Mônica. Muita paz, muita luz. Mestre. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Amém. Valeu. Rapaz, que foi isso, hein? Que foi isso? Misto de histórias, misto de emoção, misto de realidade, de imagens, memórias, muito bacana, muito bacana. Hoje eu estou exagerando no meu bacana aqui, porque quando faltam as palavras para a gente externar, sempre vem aquela mais presente. Então, que live bacana, que live potente dessa mulher porreta, que eu sou fã, primeiro como ser humano que é, depois como capoeirista, como escritora, pesquisadora. Muito bom ter tido você aqui, Mônica. E essa live vai ficar salva sim, tanto aqui no Instagram como no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a essas maravilhas que você nos apresentou. E em breve, como o mundo é uma bola e não para de girar,
Logo, logo a gente está junto em algum lugar aí do Brasil, do mundo. E vamos sim trazer Carlos Eugênio para esse bate-papo. Quem sabe a gente faz uma divisão aí, uma tríade nessas telinhas aqui do Instagram. Tá legal? Um beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Muita paz, muita luz. Um ótimo final de semana e as lives continuam. Amanhã, São Paulo, 10 horas da manhã, no Parque da Juventude, aula da amizade. Vamos fazer um trabalho bacana com as crianças da comunidade Capadócia, ok? Da periferia, Vila Brasilândia. E os alunos que já acompanham esse trabalho que a gente veio desenvolvendo desde o meados da pandemia até os dias atuais com os encontros mensais. Então, vai ser muito bom ter vocês lá e celebrar o 23 de abril, que para a gente é muito importante, que é a fundação da nossa escola de capoeira Dendê Marua. Então vamos ter aulas, vamos ter roda e depois uma feijoada do Ogum, que é para a gente celebrar da melhor maneira possível. Muita paz, muita luz. Vamos nessa. Valeu. Obrigado, Mônica.